Vamos lá, continuando. Vamos para a questão 25 agora. Conforme a Lei 64/25 constitui transgressão disciplinar para o policial civil exercer 2 ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções previstas em lei. É verdadeiro, né? Não tenho o que dizer. O artigo 31 é uma transgressão disciplinar exercer cumulativamente 2 ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções previstas em lei. É uma coisa que a gente encontra comumente, que os policiais acabam fazendo isso muito, tá? Como não trabalha todos os dias, acaba trabalhando em estados diferentes, em e aí não tem como a corporação descobrir, tá? Mas aí também descobrindo é uma transgressão disciplinar e que gera demissão, tá? Olha lá. Transgressões disciplinares. Exercício cumulativo de cargo. São transgressões disciplinares exercer cumulativamente 2 ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções previstas em lei. Eu coloquei isso aqui em parênteses, que isso aqui é importante, tá? Então, exercer cumulativamente 2 ou mais cargos gera a demissão, tá? Questão 26. Conforme a Lei 64/25 constitui transgressão disciplinar para o policial civil divulgar através de qualquer veículo de comunicação fatos ocorridos na repartição, propiciar-lhe a divulgação ou facilitar de qualquer modo o seu conhecimento à pessoa não autorizada. É verdadeiro, tá? É também uma transgressão disciplinar e que gera a suspensão, tá? Vamos lá. Divulgar através de qualquer veículo de comunicação fatos ocorridos na repartição, propiciar a divulgação ou facilitar de qualquer modo o seu conhecimento à pessoa não autorizada, tá? É uma transgressão grave. A transgressão grave ela gera a suspensão, tá? Então isso aqui não vai gerar a demissão, vai gerar a suspensão. A pena por isso é a suspensão. Questão 27. Constitui transgressão disciplinar para o policial civil referir-se desrespeitosamente e depreciativa às autoridades e atos da administração pública em geral, ainda que acredite que são ilegais, tá? A questão está estranha, tá? Eu coloquei essa questão como verdadeira, mas é complicado. Mesmo assim, eu acho que não poderia se referir desrespeitosamente. Vamos anular essa questão, não vamos conversar muito não, tá? É uma transgressão disciplinar se referir desrespeitosa e depreciativamente às autoridades e atos da administração pública em geral. Então, é uma transgressão, tá? Vamos para a questão 28. A questão 28 é de prova, tá? Assinale a alternativa que descreve corretamente transgressão disciplinar na forma do previsto no Estatuto dos Policiais Civis do Estado de Pernambuco. Referir-se desrespeitosa e depreciativamente às autoridades e atos exclusivamente da Polícia Civil. Que doidice, exclusivamente da Polícia Civil, não diz isso não, tá? A explicação é essa, não é exclusiva da polícia, mas sim referir-se desrespeitosa e depreciativamente às autoridades e atos da administração pública em geral. É o que diz a lei, tá? Referir-se desrespeitosa e depreciativamente às autoridades e atos da administração pública em geral. É uma infração grave e que gera a suspensão. Vamos lá. Questão 29. Constitui transgressão disciplinar para o policial civil promover ou participar de manifestações, ainda que de apreço a quaisquer autoridade. Pois é, interessante isso aqui, tá? É uma transgressão, ainda que de apreço, tá? Ainda que seja para elogiar, tá? Constitui uma transgressão disciplinar. Então não pode estar bajulando a autoridade policial não que comete uma transgressão disciplinar, tá? Aqui, ó, artigo 31, inciso 4. Transgressão disciplinar, promover ou participar de manifestação de apreço ou desapreço. Desapreço, naturalmente, a gente já saberia que seria uma transgressão, tá? Mas em apreço constitui também transgressão disciplinar. Questão 30. Conforme a lei tal, o policial civil pode promover ou participar de manifestação de apreço a quaisquer autoridade sem incorrer em transgressão disciplinar? Não, a questão está falsa. Mesmo que seja em apreço, ele não pode participar, tá?
nem promover, nem participar. São transgressões disciplinares promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço. Tá? A questão está falsa. Tá? 31. Conforme a Lei 64/25 constitui transgressão disciplinar para o policial civil promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridade. Pois é, isso aí está verdadeiro. Agora está verdadeiro. Tá? Promover ou participar em apreço ou desapreço constitui uma transgressão disciplinar. Beleza, tá verdadeiro. Isso aí não pode, é uma transgressão, tá? 32. Constitui transgressão disciplinar para o policial civil promover, manifestar-se ou participar de manifestação de apreço ou desapreço a quaisquer autoridade. Verdadeiro também é justamente o que diz o artigo 31. E aí é que vem a coisa que eu acho que é importante, tá? Além de você saber que mesmo que seja de apreço não pode, você tem que saber que tem a transgressão do inciso 4 e tem a transgressão do inciso 5, tá? A do inciso 4 é uma transgressão grave. Então, aquele que promove uma manifestação em apreço ou desapreço, ele incorre em infração grave e vai receber uma suspensão. Já quem só se manifesta ou participa de manifestação de apreço ou desapreço, não comete infração grave. Seria uma infração leve, tá? Porque ela não está qualificada. O manifestar não consta nem como grave, nem como demissão. Então, seria uma infração leve. Então, atenção com isso, tá? Se cair na prova dizendo que manifestar-se conforme, se cair assim, conforme o artigo 31, inciso 5º da Lei 64/25, são transgressões disciplinares manifestar ou participar de manifestação de apreço ou desapreço a qualquer autoridade, constituindo isso uma infração grave que leva à suspensão. Não, tá falso, tá? Promover é que leva à suspensão. Tá? Manifestar-se não leva à suspensão. Tá? É uma infração, mas não leva à suspensão. Atenção com isso aí. Isso é justamente, aqui só está confirmando o que eu disse, ó, promover ou participar de manifestação de apreço ou desapreço quaisquer autoridade. Então, no caso aqui, é quem promove comete infração grave e é suspensão. Quem se manifesta é uma infração que é chamada de repressão. Tá? Então, atenção aí com o tempo. Deixa eu apagar isso aqui. Ui. Apaguei errado aqui, peraí. Deixa eu apagar, pronto. Então, promover é grave, tá? Manifestar-se é uma repressão. A pena vai ser de repressão. Atenção com isso. Vamos lá, artigo 33. Não constitui transgressão disciplinar para o policial civil dispor funcionário contra seus superiores hierárquicos. Pô, isso aqui, se dispor funcionário contra seus superiores não constitui uma transgressão. Isso é uma transgressão sim, tá? É falsa a questão. Já diz aqui, ó, são transgressões disciplinares indispor funcionário contra seus superiores. Ó, aqui já diz o contra, tá? Ou provocar animosidade. Ó, ele está dizendo aqui que não constitui. Poxa, é claro que constitui. Artigo 34. Conforme a Lei 64/25, constitui transgressão disciplinar para o policial civil indispor funcionário contra seus superiores hierárquicos ou provocar velada ou ostensivamente animosidade entre funcionários. Verdadeiro é o inciso 6º, tá? E isso, pronto, aqui vem novamente aquela parte que eu digo que é importante, tá? Isso gera a demissão. Eita. Isso gera a demissão. Atenção com isso. Então, indispor funcionário contra seus superiores hierárquicos é uma infração gravíssima, tá? Que gera a demissão. Então, indispor funcionários contra seus superiores hierárquicos ou provocar velado ou ostensivamente animosidade entre funcionários gera a demissão. Atenção quanto a isso. Vamos continuar aqui.
Vamos ler esses daqui, tá? Não tem questões, mas são interessantes, tá? Transgressões disciplinares: valer-se do cargo para alugar proveito pessoal em detrimento da dignidade e da função policial. Eu não achei nenhum tipo de pena para isso aí. Pode ser que seja leve, tá? Não sei. Prática de ato que importa em escândalo. Aqui é interessante, viu? São transgressões disciplinares: praticar ato que importe em escândalo ou concorra para comprometer a dignidade da função de policial. Poxa, o cara praticar uma coisa dessa que comprometa a dignidade da função policial, naturalmente vai para demissão, tá? Retirada sem autorização de documentos. Isso aqui você não vai ser demitido, tá? Vai receber só uma suspensão. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição, ou que esteja sob sua responsabilidade, ou que esteja sob a responsabilidade da mesma. É uma infração grave que gera a suspensão, tá? Então a demissão é comprometer a dignidade. 69 cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seu subordinado. Também gera uma suspensão, é uma transgressão, mas que não é tão grave assim para a demissão, tá? Questão 35, vamos lá. São transgressões disciplinares pleitear como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, inclusive quando se tratar de vencimento, vantagens e proventos de parentes. Pois é, a questão está falsa, tá? Tem que tomar cuidado com isso daí. O que diz o inciso 11? É transgressão disciplinar pleitear como procurador intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de vencimentos, vantagens e proventos de parentes até segundo grau. Tá? Então, cuidado aí, tá? A questão diz o quê? São transgressões disciplinares pleitear como procurador intermediário junto a repartições públicas, inclusive quando se tratar de vencimentos, vantagens e proventos de parentes. Pois não são todos os parentes, é até segundo grau. O que pode cair isso em prova é aquela malícia de ele simplesmente colocar parente até primeiro grau, até terceiro grau, colateral e assim por diante, tá? Então, no caso aí é até segundo grau, Vamos lá. Questão 36. O policial civil do estado de Pernambuco pode pleitear como procurador intermediário junto a repartições públicas o vencimento, as vantagens e os proventos de parente até segundo grau. Aí está verdadeiro, é até segundo grau, como eu disse, tá? Aqui só tem só explicando, e no caso aí é uma infração grave que gera a suspensão, tá? No caso aqui ele não vai ser demitido porque ele está pleiteando como procurador, não, tá? Questão 37. São transgressões disciplinares previstas na Lei 6425 o policial civil que participa de gerência ou administração de empresa, qualquer que seja a sua natureza. Pois é, isso aí é verdadeiro, tá? Cuidado com isso aqui. Tá? A princípio, isso aqui não tem nem muito o que raciocinar, né? Se ele participa de gerência, ele não pode ter outras funções, vai lá participar de gerência ou administração de empresas, tá? Então, no caso, a questão é verdadeira, tá? Mas o problema não é esse, o problema é outro, que já eu vou dizer para vocês. Vamos lá, questão 38. São transgressões disciplinares previstas na Lei 6425 exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, ainda que na condição de acionista, cotista ou comandatário. Pois é, a questão aí está falsa, tá? Por quê? Na verdade, o que está errado é isso aqui, ó, não é esse ainda aqui não, é salvo, tá? São transgressões disciplinares exercer o comércio ou participar de sociedade comercial. Então, de fato, ele não pode exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comandatário. Então, o policial civil ele pode participar de comércio ou de sociedade comercial como acionista, cotista ou
comandatária. Isso aqui você tem que memorizar, tá? Então, se disser que nunca o policial civil pode participar, pode exercer comércio ou participar de sociedade, nunca pode, se disser na prova que o policial civil nunca pode participar de sociedade comercial, está falso. Porque a regra é não poder, mas se for acionista, cotista ou comandatário, ele não vai cometer nenhuma transgressão e vai poder participar sim, sem problema. Questão 39, questão que caiu na polícia, da prova da Polícia Civil 2006. Assinale a alternativa correta sobre o regime disciplinar dos policiais civis. Transgride a disciplina policial o agente que participa da gerência ou administração de empresas cujos fins sejam ilegais, sendo lícita sua participação nas demais empresas. Não, a questão está falsa, porque não é lícita sua participação nas demais empresas, tá? Ele só pode participar. Primeiro, a questão da empresa está aqui em cima, ó. Cadê? Vamos lá. Está aqui, ó. Ele não pode participar de nenhum tipo de empresa, tá? Qualquer que seja a natureza. Empresa, o policial não pode participar. Agora, se for uma sociedade comercial, aí ele pode, como acionista, cotista ou comandatário. Então, atenção a isso, tá? Empresa, qualquer que seja a natureza, policial civil não pode participar. Sociedade comercial, ele pode se ele for acionista, cotista ou comandatário. Tá? Vamos lá. Questão 40, também da prova da Polícia Civil. Assinale a alternativa correta, que descreve corretamente a transação disciplinar na forma do previsto no Estatuto dos Policiais Civis de Pernambuco. Participar de gerência ou administração de empresas na área de segurança. Lista sua participação em empresas de outro ramo. A questão está falsa também. Não é lícita a participação em empresa de outro ramo. Só é lícita a participação como acionista, que no caso é sociedade comercial, tá? Cotista ou comandatário. Empresa não pode, tá? Aqui, ó. Participar de empresa, qualquer que seja a sua natureza, não pode. E é interessante isso, que se o policial civil participa de empresa, a pena é demissão. Se ele exerce comércio ou participa de sociedade comercial, a pena não é de demissão, é de repressão. Então, cuidado com isso, tá? Então, é grave, é gravíssimo o policial civil participar da gerência ou administração de empresa. É uma infração leve o policial civil exercer comércio ou participar de sociedade comercial. E não constitui nenhum tipo de infração se ele for acionista, cotista ou comandatário. Tá? Vamos lá, mais um pouquinho, até fechar os 20 minutos aqui de aula. Questão 41. Então, atenção novamente para a questão do comércio, comercial, acionista, cotista, comandatário, e ele não vai ser demitido, tá? Agora, se for empresa, é demissão. Se for comércio ou sociedade comercial, repressão, e não vai receber nenhum tipo de punição se ele for acionista, cotista ou comandatário. Vamos lá, questão 41. Caso um policial civil deixe de pagar com regularidade as pensões que esteja obrigado em virtude de decisão judicial, ele estará cometendo uma transgressão disciplinar prevista na Lei 64/25. É verdadeiro. Isso aqui é fácil, tá? Deixar de pagar com regularidade. A questão não é saber que isso é uma transgressão, é saber se isso gera demissão ou não. Tá? Caso um policial civil, 42, deixe habitualmente de saldar dívidas ilegítimas, ele estará cometendo uma transgressão disciplinar prevista na Lei 64/25, também é verdadeiro. Vamos à questão 43, vamos lá. Caiu em prova. Assinale a alternativa correta sobre o regime disciplinar dos policiais civis. Comete transgressão disciplinar o policial civil que deixa habitualmente de saldar dívidas legítimas. Naturalmente está verdadeiro, não tenho o que dizer. Tá? Deixar de saldar dívidas legítimas é verdadeiro. Questão 44, também de prova de Pernambuco, 2007. Assinale a alternativa corretamente. Estatuto.
Deixar de saldar dívidas legítimas ou ilegítimas. Pois é, esse legítimas aqui é que tá errado, tá? O que eu acho importante não é a lei, não é saber que isso constitui uma transgressão, porque naturalmente a gente já percebe que é uma transgressão. Se deixar de pagar pensões ou deixar de saldar dívidas, naturalmente é uma transgressão, tá? A questão é que, olha que coisa louca, viu? Deixar de pagar com regularidade pensões que esteja obrigado em virtude de decisão judicial gera uma repressão apenas. Ou seja, é uma infração leve. Agora, deixar habitualmente de saldar dívidas legítimas é uma infração grave que leva à suspensão. Então, se ele deixa de pagar pensão alimentícia a filho que esteja obrigado em virtude de decisão judicial, ele vai ser só repreendido. Seria tipo uma repreensão aqui, né? Aparentemente a lei errou. Acho que deveria ser o nome repreensão, mas na lei tem o nome repressão, que ninguém sabe o que é, tá? Então, deixar de pagar pensões de filho só recebe uma repressão. E deixar de pagar habitualmente, deixar de saldar habitualmente dívidas é uma transgressão grave, tá? E que vai gerar a suspensão. Então, isso é que é o importante, tá? Repressão, se deixar de pagar com regularidade pensão, e deixar com habitualidade de saldar dívidas é uma transgressão de natureza grave, tá? Eu vou ficar por aqui, a gente continua no terceiro bloco. Valeu!